Olá, concurseiros, tudo bem? Especialmente você, futuro policial do estado do Piauí. Professor Alessandro Pinot na área aqui com o projeto 120 em 30, conhecimentos regionais do estado do Piauí. Questões de todas as disciplinas. Vamos lá, tá? Primeira questão aqui da NUCEP. Em seca secolorum, flagelo e mito na economia rural piauiense. Opa, ó, já dá a dica. Mito, tá? Volta lá. Perfeito. Em seca secolorum, flagelo e mito na economia rural piauiense. Manuel Domingos Neto e Geraldo Almeida Borges, em 83, ao tratarem da intervenção produzida pelo poder, tá, público, ou seja, eles trataram, concurseiros, sobre a intervenção do Estado na zona flagelada pela seca, ou seja, na zona mais atingida ali pela seca. Afirmaram que trata-se de uma intervenção bastante antiga e que se caracterizou pela insistência em determinadas práticas de efeitos sociais marcadamente negativos. Então, a intervenção do Estado nessa flagelada seca teve efeito social negativo. Ou seja, acabou não beneficiando os pequenos proprietários, né? Os pequenos, na verdade, acabou beneficiando a grande propriedade. Se não deteve os efeitos da seca, passou a fazer parte integrante, tá, das condições objetivas em que essa emergia. Como saldo, essa intervenção não ofereceu exatamente uma redução, ó. Não ofereceu exatamente uma redução nas proporções do fenômeno, mas sim sua perpetuação. Na prática, a intervenção do Estado nada mais era, como não tinha efeito social, nada mais era do que a perpetuação do problema. Toda vez a intervenção do Estado estava errada. Beneficiava o grande, não tinha o efeito social esperado, e isso se tornava basicamente uma indústria, né? Se perpetuando a todo instante. Mesmo que com uma roupagem levemente retocada, né? Bacana, legal. Bom, sobre a intervenção do Estado ante a seca Nordeste Piauí, os autores afirmam que, aí olha só, gente, a política de Departamento Nacional de Obras, não, DENOX, e também a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, voltaram-se para as questões relativas à sociedade e à economia local. Não, esses órgãos do Estado, eles não resolveram o problema. Acabaram gerando infraestrutura muito mais para o grande do que para o pequeno. Então não pode ser letra A. A grande quantidade de açudes construídos no Piauí pelo DENOX até o final da década de 60 evidencia que, nesse período, existia uma política governamental permanente, tá, e assentada em critérios estratégicos e definidos conforme as necessidades e características da região. Tá? A grande quantidade de açudes construídos, né? Olha, esse quesito aqui, olha, essa grande quantidade, tá? Realmente foram construídos diversos açudes, mas não uma grande quantidade, né? Na medida em que ocorreria a necessidade, ó, das características dessa região, tá vendo? Ó? Perfeito? É como a questão tá como se o órgão ele acabou atendendo as necessidades, tá, da região. A grande quantidade de açudes, ó, necessidades definidas conforme as necessidades e características dessa região. Muitas das vezes nem era para atender as necessidades daquela região, era para atender determinados interesses, né?
Letra B não pode ser. Tudo bem? A corrupção é uma variável de dificuldades técnico-operacionais apontadas nos relatórios governamentais sobre a implementação dos programas de combate à seca no Nordeste foram, segundo os pesquisadores supracitados, utilizados como fundamentos sólidos, né, para combater a concepção hidráulica, tá, de solução do fenômeno no Nordeste. Olha, tá? O que ele está dizendo aqui é que a corrupção e uma variedade de dificuldade técnica operacional apontada nos relatórios governamentais sobre a implementação dos programas, tá? Segundo os pesquisadores supracitados, ou seja, no comando, no texto lá, tá? Não é isso que os pesquisadores, tá, eles citam lá para resolver o problema. O que se diz lá no texto, tá, segundo os pesquisadores, é que a prática repetitiva, né, a prática repetitiva de intervenção do Estado de uma maneira errada acaba reproduzindo o problema, né, da seca. E não dificuldades técnico-operacionais, principalmente. Tá bom? Então, a construção de açudes, cercas, aguadas, barreiros, bem como realização de desmatamentos e abertura e conservação de estradas no Nordeste, ó, construir açudes, cercas, tá? Realização de desmatamentos e abertura e conservação de estradas sempre estiveram relacionadas à criação de frentes de serviço, tá? Estratégia positiva de retenção de mão de obra nos contextos de crise, com benefícios, sobretudo, para a grande propriedade. Então, na verdade, né, essas construções acabavam retendo muita gente, mas, ao mesmo tempo, né, concurseiro, acabava beneficiando a grande propriedade, o latifúndio. Então, você absorvia muita mão de obra no período de seca, no período de crise, tá? Não resolvia um problema de forma efetiva, né? De forma efetiva. Você acabava beneficiando o grande. Então, letra D. Beleza? Tranquilo? No Piauí, a intervenção do Estado na crise da seca contribuiu para a permanência de uma população significativa de pequena e média propriedade. Não, a intervenção do Estado, tá? Ela, ao beneficiar o grande, acaba, de certa forma, desenvolvendo um processo de expropriação, né, do pequeno, e não a permanência de uma população significativa, né? Pelo contrário, a intervenção do Estado acabava também gerando, tá, um processo de expropriação, tá? E acabava também estimulando uma grande migração para outras regiões e outros estados. Agregava uma parte da mão de obra, mas uma outra parcela migrava para outras regiões. Haja vista que todo ano era a mesma coisa. Beleza, questão 2. Tem o sertão do Piauí, pertencente à nova motriz da Nossa Senhora da Vitória. 4 rios correntes, 20 riachos, com 5 riachinhos, 2 olhos d'água e 2 lagoas, à beira das quais estão 129 fazendas de gado. Caramba! Tá? Então, 4 rios correntes, 20 riachos, 5 riachinhos, 2 olhos d'água e 2 lagoas, à beira de quem? De 129 fazendas de gado, em que moram 441 pessoas, entre brancos, negros, índios, mulatos e mestiços. Daquelas 129 fazendas de gado, e que se refere
é que se refere o Padre Carvalho. Umas são administradas pelos próprios donos em sítios que arrendam a R$10.000 de foro cada um. A Domingos Afonso, a Sertão Eleonor Pereira Marinho. Esta, no momento, representante dos Ávila. Outras, e entre estas, algumas eram de Mafrens, são administradas por vaqueiros. Vamos lá. Tá? Com a leitura desses textos, conclui-se que predominou a presença de fazendeiros no processo de conquista e ocupação do Piauí, sendo o vaqueiro um elemento secundário. Não, o vaqueiro não era um elemento secundário. Né? As fazendas de gado foram primordiais na ocupação do solo piauiense. Aqui sim, as fazendas de gado foram primordiais na ocupação do solo. Tendo a mão de obra escrava indígena predominando, não era essa mão de obra indígena que predominava. O processo de povoamento do Piauí teve nas fazendas de gado o seu núcleo central. Processo de povoamento do Piauí, a formação econômica do Estado, tá? Teve nas fazendas de gado seu núcleo central. Perfeito. E no vaqueiro, o seu elemento primordial. Então, letra C, galera. Beleza? A relação entre ambos os trechos permite concluir que tanto o elemento indígena quanto o trabalho escravo negro foram primordiais na administração das primeiras fazendas de gado. Não, o elemento indígena, tá? Foi muito mais primordial o elemento do vaqueiro, né? E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM. Em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para a sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30 bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas R$ 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. Ok? Então olha só, a letra D, a relação entre ambos os trechos permite concluir que tanto o elemento indígena quanto o trabalho escravo negro foram primordiais. Não, primordial foi a presença do vaqueiro, né? Não o elemento indígena, tá? Nesse processo.
a instalação das fazendas de gado estiveram condicionadas pela existência de núcleos populacionais. Não, tá? Na verdade, a instalação das fazendas, tá? Nas áreas onde tem riachos, rios e outros cursos d'água, é que proporcionaram, é que condicionaram, né? Levaram a esses núcleos populacionais. Aqui está dando a ideia de que para se instalar uma fazenda tinha que estar numa área, tá? Uma existência de núcleos populacionais. Não, é o inverso, né? É o inverso. Na verdade, quando se instala uma fazenda, é que depois nas vilas, né, vai ocorrendo um certo núcleo populacional, tá bom? Beleza, terceira questão, concurseiro. Aguapés cobrem Rio Poti, em Teresina, tá? E ambientalistas alertam sobre os impactos ambientais, tá? Rio Poti, tá? Que atravessa aí Teresina, beleza? Bom, esses aguapés, na verdade, tá? Quando passa do nível aceitável, biologicamente aceitável, é realmente um impacto significativo, tá, gente? Tá? Isso vai ocorrer em virtude da poluição, né? Por materiais orgânicos, principalmente. Vamos ver se nós encontramos nas alternativas. Mas antes tem o texto aqui do G1, né, do Piauí. Os aguapés, plantas aquáticas flutuantes, estão cobrindo parte do rio Poti, em Teresina. E o professor ambientalista Ribamar Rocha alertou sobre os impactos socioambientais, tá bom? Provocados pela presença deles. Então são plantas aquáticas flutuantes. Quando está em pouca quantidade, ela é altamente benéfica ao ambiente. Isso quando? Quando ela está com pouca quantidade, altamente benéfica, porque ela se alimenta dos resíduos que estão suspensos na água, como esgotos sem tratamento que foram lançados no rio, tá? Então ela se alimenta dos esgotos, né? Quando em pouca quantidade. O professor alerta que quando a superfície da água é coberta pelos aguapés, a vegetação passa a prejudicar o rio, dificultando a vida dos peixes e a vida dos pescadores, né? Causando os impactos socioambientais, informou Ribamar Rocha. A formação da larga camada de aguapés no leito do rio Poti, no trecho que percorre a zona urbana de Teresina, conforme ilustram o texto e a imagem, é provocada, tá, pela poluição do rio por materiais orgânicos que se concentram por conta da baixa vazão no período de baixa pluviosidade. Então, no período em que chove pouco, tá, eles ficam muito concentrados ali naquela região, tá, aonde ocorre maior poluição dos rios por materiais orgânicos em Teresina. Então, realmente já letra A. Beleza? Tranquilo? Aqui letra B, pelo lançamento de poluentes industriais no rio, em quantidade superior à capacidade do corpo hídrico, tá, de absorção dessas impurezas. Tá? É mais por materiais orgânicos, gente. Pelos poluentes lançados no rio associados ao calor, tá, de luminosidade comuns nos meses de agosto e dezembro, tá? Na verdade, esses poluentes lançados associados à falta de chuva, falta de pluviosidade para dispersá-los, tá? E não para essa forte luminosidade, tá? Perfeito, beleza. Pela baixa vazão do rio no período de estiagem, o que proporciona a colonização de superfície de águas por essas plantas. Também não. Pelas condições naturais do rio Poti propícias ao desenvolvimento. Não, gente, não são condições naturais do rio Poti propiciam o desenvolvimento da flora aquática. Não é algo natural.
É algo que foi intensificado pelo homem ali com o lançamento de poluentes, tá bom? Beleza, questão 4. Uma série de transformações espaciais foi empreendida ao sítio teresinense, desde o seu traçado inicial. A expansão da malha urbana de Teresina resultou em impactos ambientais diversos, o que é inerente à relação homem-natureza. Entre as alterações ambientais, são marcantes aquelas relativas aos aspectos climáticos. Veja bem, entre as alterações, são marcantes aquelas do aspecto climático, tá? Então, o calor ou as temperaturas constantemente elevadas, por exemplo, é um dado comum da realidade teresinense, que acentua com a formação de ilhas de calor. Então, já é uma realidade essas temperaturas elevadas e que acaba se intensificando e atuando, né, se intensificando, acentuando com o processo de ilhas de calor. Né? Pela ilha de calor, nós devemos entender que alguns fatores contribuem para esse processo, como, por exemplo, a perspectiva dos materiais, né? Dos materiais da cidade, do concreto, do asfalto, tudo isso acaba sendo fatores que reproduzem calor na cidade, os espelhos, então os materiais de um modo geral, tá? Acabam proporcionando esse calor, beleza? Também a perspectiva da ausência, né? Ou um fraco planejamento de arborização da cidade acaba também desenvolvendo esse processo. Olha só, conselho, a exemplo do que acontece na cidade de Teresina, a formação de ilhas de calor nos centros urbanos é ocasionada, tá? Então, é ocasionada as ilhas de calor, a exemplo do que acontece em Teresina, pela presença de materiais de alta refletância, perfeito, que é o albedo, né? Os materiais que têm uma capacidade de reflexão significativa, tá? Desse calor. Ampliação de superfícies com alto calor específico. Olha, aqui já está o erro, difícil identificar, tá? Mas a superfície de baixo calor específico. O baixo calor específico faz com que aquela superfície de contato absorva e libere calor de forma mais rápida, tá? Aumente a temperatura ali da área. E aumento da convecção, não, seria a redução da convecção, né? A convecção é essa troca entre o ar frio e ar quente, né? Essa convecção, isso aí acaba reduzindo, então não aumento da convecção. Não pode ser, letra A. Pela impermeabilização dos solos, sim, tá? Asfalto, concreto, tudo isso aumenta a reflexão e o calor. Redução da umidade relativa do ar, intensifica. Grande fluxo de veículos automotores, também, né? A fuligem, a queima de combustíveis fósseis. A topografia do sítio urbano ajuda. E maior movimentação do ar, aqui que está o erro, tá? Porque a movimentação do ar é um agente que ajuda a dispersão do calor e também da poluição, né? Pelo uso excessivo de materiais como asfalto e concreto, sim, reduzida a cobertura vegetal, ó, se é reduzida a cobertura vegetal, é um problema, tá? Ainda mais usando asfalto e concreto, e aí pouca cobertura vegetal aí que aumenta o calor mesmo. Aí diz aqui, ó, acentuada evapotranspiração. Não é uma acentuada evapotranspiração. Se tem pouca vegetação, como é que vai ser intensa a evapotranspiração? Poluição do ar e a amplitude de energia. Então o erro já está aqui, ó. Pela acelerada evaporação das águas superficiais, tá? Então a quantidade de água já é pequena, tá?
E o aumento da poluição atmosférica associada à baixa circulação na média atmosfera seria na baixa atmosfera, né? Mais próxima do solo. Então, letra E. Pelo uso de materiais com alto teor de absorção térmica, diminuição da cobertura vegetal, impermeabilização do solo, asfalto, concreto, poluição do ar, combustíveis fósseis, a questão dos automóveis e a verticalização descriteriosa, seria, de certa forma, os prédios, né, que evitam a circulação do vento. Tá bom? Beleza! Muito obrigado, concurseiro! Tamo junto!